Amigos de casa, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesses domingos do tabernáculo, onde Deus se revelou para o seu povo, onde Deus se deu a conhecer para o seu povo. E hoje, a quarta semana, estamos estudando sobre Josué. Capítulo 3, versículo 7, diz assim: E o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então você já deve ter me ouvido falar sobre isso, né? Essa aqui foi a palavra que Deus deu para nós para 2025. Então a promessa de Deus, Deus deu para mim uma vez e acabou, não. Constantemente eu tenho que voltar naquela promessa de Deus. Às vezes você está sentindo que você está meio ultrapassado, está ficando para trás, parece que está demorando para Deus cumprir na sua vida. Nós temos que voltar nas promessas de Deus, no que Ele tem prometido, no que Ele tem falado ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei a história de todo mundo aqui, eu não sei a sua história, eu não sei quais são os percalços que você teve na vida para chegar até o presente momento. Talvez teve coisas que demorou para acontecer na sua vida, mas tem uma promessa de Deus para você. 2025 a coisa tem que acontecer com mais velocidade. Irmãos, Deus deu uma promessa, e o Senhor disse a Josué: hoje tempo presente, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saiba que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Então vamos entender, hoje tempo presente. A Bíblia diz, irmãos, em 1 de Pedro, que nenhuma palavra é de particular interpretação. Eu não posso pegar aquele texto da Bíblia Sagrada, da Escritura Sagrada, e dizer que era só para Moisés, só para Josué. Não, se Deus revelou a você, se salvou os seus olhos, aquilo é a promessa de Deus para você também, em nome de Jesus. Quando Deus fala com Josué, ele estava lá, era a travessia do Jordão. Josué tinha aproximadamente seus 50 anos. Então Josué tinha feito uma série de outras coisas. Daí a origem de nós estudarmos, começarmos esse estudo de Josué. Ou seja, ele não precisava provar mais nada para ninguém, pessoal, né? Porque ele tinha sido um dos 12 espias, um dos 70 que Deus tinha tirado a unção de Moisés, colocado naqueles 70. Ele fica a pé do monte lá enquanto Moisés está orando, mas Deus falou: vou começar a engrandecer hoje, né? Então, resultado, quanto mais você coloca à disposição, quanto mais você entrega para Deus, mais Ele devolve para você. Nós sempre citamos isso em relação a finanças, né? Quanto mais eu oferto na casa de Deus, mais eu planto, mais eu colho. Também mas no caso de Josué não era em relação à finança. Irmãos, em relação ao ministério, em relação à obra, é o que nós temos que fazer. Com a medida que eu dou, com a medida que eu planto, eu também colho. Com a medida que eu dou, eu também recebo, em nome de Jesus. Olha o que diz o Êxodo capítulo 17. Começa lá no Êxodo capítulo 17 a falar de Josué. Êxodo capítulo 17, versículo de número 8. Gênesis, Êxodo capítulo 17. Capítulo 17 de Êxodo, segundo livro da Bíblia. Capítulo 17, versículo de número 8. Êxodo, capítulo 17. Vamos lá. Capítulo 17, versículo de número 8, diz assim, Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Araão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram debaixo dele, para assentar-se sobre ela. Então Araão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs.
Assim Josué derrotou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Então olha só, irmãos, nós vemos que quando Deus tira o povo dele do Egito, que era escravo, Deus traz para o deserto. A primeira batalha que eles tiveram foram contra os amalequitas, né? Então a Bíblia fala que eles não caçaram confusão com ninguém. Versículo 8, foi os amalequitas que vieram lutar contra eles. Foi os amalequitas que caçaram confusão contra eles. E a Bíblia fala que o Moisés chama o Josué, ou seja, quando tinha uma batalha, o Josué era lembrado, né? Você é lembrado nas batalhas. Existem pessoas às vezes na igreja que isso é motivo até de reclamação, né? Às vezes o obreiro fala: mas o pastor já está me dando tarefa de novo, já lembrou de mim de novo. Às vezes o liderado fala: poxa, mas tudo eu, por que o líder não chama outro, só chama eu? Então se está lembrando de você, é porque você é um guerreiro, você é de guerra, né? Seria até clichê eu dizer para você aquela frase que Deus escolhe as melhores batalhas para os melhores soldados, né? Isso já está batido. Mas se você está sendo lembrado, você tem muita coisa para você fazer, é sinal que você é importante, é sinal que você resolve. Então chamou lá o Josué para ele resolver. E o Josué era obediente. Quando Moisés falou: você vai liderar o povo, eu não vou estar lá no alto do monte. Ele poderia ter dito: eu vou riscar meu pescoço enquanto você vai estar lá só com a mão levantada. Não vou não. Ele poderia ter recusado: vai você. Mas era obediente, falou: então tá bom, eu vou. Então na obra de Deus nós precisamos das duas figuras. Precisamos dos pastores, dos obreiros, dos auxiliares, dos evangelistas, daqueles que vão na linha de frente, e precisamos daquele que fica com as mãos estendidas, aqueles que oram, intercedem, aqueles que clamam, e Deus ele responde, ele abençoa, ele é Senhor. Precisamos dos patrocinadores, né? Em nome do Senhor Jesus. Moisés estava lá, as mãos, experimenta você ficar com a sua mão levantada muito tempo, daqui a pouco ela começa a cansar, daqui a pouco ela começa a pesar. E aí pesava, baixava a mão, Amaleque prevalecia. Levantava a mão, o Josué e Israel prevalecia. Até que eles tiveram a ideia. Olha a importância de levar o Araão e o Hur. Colocaram uma pedra, Moisés senta nessa pedra, o Araão segura a mão estendida de um lado, o Hur segura a mão estendida do outro, até a vitória ser completa. Irmãos, nós precisamos de pessoas que seguram nas nossas mãos nesse propósito da evangelização mundial, né? Deus confiou nas nossas mãos evangelizar a nossa geração. O que você tem feito, irmão? Se esforça, em nome de Jesus. Tem sempre um ministério sob medida. Irmãos, tanto é a recompensa de um, tanto é a recompensa do outro. Às vezes a irmã da limpeza reclama: poxa, só eu que limpo essa igreja sozinho. A sua recompensa lá no céu vai ser a mesma daquele que está aqui orando, daquele que está na linha de frente, daquele que está aparecendo, né? Em nome do Senhor Jesus. Então nós temos que estar na bênção de Deus em nome do Senhor Jesus. Então na primeira batalha Deus falou assim: olha, escreve isso para a memória de Josué. Ele precisa ser lembrado disso. Deus mandou lembrar dele, porque ele estava na batalha. Toda pessoa que está na batalha não é esquecida, irmãos. Você não vai ser esquecido. Aparentemente parece que você está esquecido, jogado no canto, mas continua fazendo o que Deus mandou fazer, o que Ele chamou você para fazer, em nome de Jesus, que a recompensa virá do Senhor. Eu me lembrei de Daniel, né? O Daniel, ele serviu o rei Nabucodonosor. Depois, irmãos, que nessa transição de entrar o Beltesazar, o Daniel foi jogado ali para algum canto. Ele se tornou uma peça talvez descartável. O que estava fazendo Daniel, irmãos? Poderia ter magoado o seu coração: hoje eu sou um tanto faz para quem eu tanto fiz, hoje eu estou aqui jogado às traças. Não. Quando acontece
acontece que o rei Beltesazar dá aquele banquete para os grandes, que aparece aquelas mãos escrevendo na parede, ele fica perturbado, ninguém consegue decifrar aquelas escrituras. Diz a Bíblia Sagrada que entra a mãe dele, a esposa do Nabucodonosor. Geralmente pessoas de uma certa idade avançada não gostam de muito barulho, ela não estava na festa. Ela falou assim: no seu reino há, do verbo existir, no seu reino há uma pessoa que foi muito usada e foi muito útil no seu pai, e ele vai decifrar essas palavras, e manda chamar o Daniel. E quando chama o Daniel, ele faz uma pergunta: és tu o mesmo daqueles transportados de Judá? Olha a pergunta dele. Ou será que os anos mudaram você? Irmãos, os anos estão passando, nós temos que estar nos preparando, nós estamos nos envelhecendo na igreja, servindo a Deus. Os anos estão fazendo bem para você? Tem pessoas que cada dia estão mais encrenqueiro, mais ranzinza, mais briguento. O tempo está passando, irmãos, nós vamos nos envelhecer, nós temos que ser mais simpáticos, em nome do Senhor Jesus. Você vê, pessoal, não estou pregando a vida de quem quer que seja, mas você vê o nosso missionário, 77 anos. Uma hora ele está lá na Ucrânia, de repente ele está em São Paulo, de repente está em Belo Horizonte, de repente está no Rio Grande do Sul, de repente está em Brasília. 77 anos, irmãos, né? E aí o que acontece? Às vezes tem pessoa com muito menos, a pessoa já está se tornando, achando velho. Então os anos têm mudado você. Você tem o mesmo amor que você tinha para Jesus quando você aceitou Ele, quando você se converteu. Olha o que diz o capítulo 24 de Êxodo. Êxodo 24, continua em Êxodo aí, capítulo 24, versículo de número 13. 24, 13. Diz assim, ó: e levantou-se Moisés com quem mão? Com Josué, seu servidor, e subiu ao monte de quem mão? De Deus. Irmãos, a Bíblia fala que ele foi lá no monte com Moisés, irmãos. Irmãos, não é de se admirar que depois que o Moisés ele morre, irmãos, o Josué se torna o sucessor. Por quê, irmãos? Porque ele estava junto. Irmãos, Deus não é distraído. Às vezes você fala: por que Deus não coloca coisas grandes nas minhas mãos? Por que eu não me destaco, pastor? Por que eu sou um ilustre desconhecido? Por que eu estou no anonimato, irmãos? É você que precisa se chegar, se oferecer, ser um voluntário, em nome de Jesus. Quase 3 milhões de pessoas tinha lá no Egito, no deserto de Hebreus, irmãos. Só o Josué que foi com Moisés. Se fosse hoje, irmãos, ele seria aquele que se oferece, que está junto, que se entrega. Nós temos que estar juntos, se oferecer, se entregar mais, em nome do Senhor Jesus. Se oferece mais, se voluntaria mais, em nome do Senhor Jesus, né? E esteja junto, e Deus vai abençoar. Aparece a glória de Deus com Moisés, ele participa disso, né? Deus fala com Moisés, ele ouve lá a voz de Deus. Por quê? Porque estava junto. A Bíblia fala, irmãos, que o Pedro empresta o barco para Jesus. Jesus falou: você resolveu o meu problema, agora eu vou resolver o seu problema. Então agora onde você for eu vou. Se você for no mar alto eu vou com você. E a Bíblia fala que eles pescaram tanto que a rede estava arrebentando. Só que foi só o Pedro que emprestou o barco. A bênção era só para o barco de Pedro. Só que a rede estava arrebentando, irmãos. Tinha outro barco próximo. Eles fizeram sinal para que o outro viesse a dividir o sucesso. Irmãos, existe uma bênção quando você está perto. Às vezes tem pessoa que ela mesma se rebela, ela se revolta, ela quer estar longe, ela quer ser oposição. Esse é o trabalho do diabo, esse é o trabalho de Satanás. A Bíblia fala que o anticristo já está no nosso meio. O que é anticristo? Antipastor, antipregação, anti-igreja, anti-evangelho, é tudo contra a bênção de Deus, né? Então a Bíblia fala que ele estava junto. No capítulo 32, versículo 17, capítulo 32, verso 17, o que eu posso aprender com Josué, irmãos?
A Bíblia começa a falar de Josué, irmãos, em Êxodo, vai falar de Josué até em Juízes, né? Até depois da morte dele, ele é lembrado, né? Então, o que vai se falar de você, pessoal, no mundo da sua igreja? Às vezes tem pessoas que quando morre é esquecido. Você é lembrado pelos seus feitos, pelas suas conquistas, pelas pessoas que você conseguiu trazer para a igreja, conseguiu mudar a vida delas. O Êxodo capítulo 32, versículo 17, diz assim, e ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, dizendo a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que canta eu ouço, né? Então você vê que depois que o Moisés fica lá em outra ocasião, os 40 dias lá no monte, irmãos, ele ficou no pé do monte. A coisa foi tão séria, irmãos, que Deus falou assim: não deixa nenhum animal subir no monte, né? Se a pessoa colocar a mão no monte, ela tomava choque. Só que o Josué estava no pé do monte, irmãos, esperando o seu líder descer, né? A Bíblia fala: eu honro os que me honram. Existem pessoas que têm uma reverência, né? Ela reverencia a sua liderança. Não, o pastor é comedor de arroz e feijão igual eu, né? Às vezes eu tenho idade até para ser seu neto, irmãos, mas tem pessoas que têm um respeito tão grande pela unção. Falam: o pastor chegou, pastor, vamos fazer isso. Às vezes eu vou almoçar na casa de alguém, a pessoa abençoa antes de nós fazermos a refeição, em nome do Senhor Jesus. Aniversário, pastor, ora aí antes de cantar o parabéns. A pessoa está reverenciando a unção. Então acontece que enquanto eu estava já fazendo festa, o próprio Araão falou: não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, ele morreu lá em cima, pega aí ouro, vamos fazer um bezerro e vamos adorar. Ele está lá fazendo aquela festa, o Moisés está descendo do monte e falou: que bagunça que é essa? Que barulho que é esse? O Josué falou assim: é um barulho de festa, não é festa dos vencidos nem dos vitoriosos, né? Imagina aquele pagodão, aquele samba, aquele sertanejão, né? Aquela coisa, um pau torando lá, naquela festa toda, e o Josué estava junto com Moisés, irmãos. Às vezes é a escolha que você faz na vida. Por exemplo, nós estamos nesse mês agora de março, aí vai chegar, pessoal, o mês de junho, julho, né? Que é o mês, tem coisa que é para todo mundo, menos para o cristão, irmãos. Vai chegar a festa junina, né? Pastor, isso aqui é cultura. Irmãos, para nós que conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia não aconselha e não manda nós dançarmos quadrilha ou festa junina que seja, né? Dessa forma, eu sempre tive uma briga quando os meus filhos estudavam. Por quê? Porque a professora queria colocar na dança da quadrilha, e os meus nunca dançou quadrilha, irmãos. Pastor, mas por que isso? Que bobeira dessa maneira. Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Enquanto não é uma lei que é obrigatória fazer, os meus não faziam. Por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, em Isaías 42:8, a Bíblia diz: eu sou o Senhor, esse é meu nome, o meu louvor a outro não darei, nem imagens esculturas. É oferecido a Santo Antônio, São João e São Pedro, né? Então, irmãos, as comidas são oferecidas, e aí você vai lá, pessoal. Tem coisa que é para todo mundo, menos para o cristão. Eu falei: eu estou na bênção de Deus, eu vou ficar na palavra de Deus. Então essa privação faz você ir mais longe. O Josué não foi nessa festa, irmãos, ele estava esperando o seu líder lá, né? E dessa forma, aí no capítulo 33, versículo 11, passa uma página para frente. Capítulo 33, versículo de número 11, diz assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Então você percebe, irmãos, que é a pessoa que se exclui. Não é Deus que exclui ninguém, é a pessoa que se exclui. Quando a Bíblia fala, olha a intimidade, o grau de comunhão que o Moisés tinha com Deus. A Bíblia fala que era o homem mais manso da terra, nunca se levantou. Termina falando de Deuteronômio, termina falando sobre isso de Moisés. Nunca nenhum profeta viu tantos sinais, operou tantos sinais como Moisés.
Homem quem Deus falava face a face, boca a boca, o homem mais manso da terra. Aí você vê o seguinte, quando dá tantos adjetivos assim para o Moisés, fala assim, mas o seu ajudante Josué, jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. São escolhas que nós fazemos. O que você escolhe? Às vezes, irmãos, se nós ensinarmos os nossos filhos, irmãos, que eles podem ter sim esse mundo virtual, senão eles vão ficar para trás, mas só o mundo virtual, o ensino mundo espiritual, eles vão ficar expert no PlayStation, no Xbox e tantas outras coisas lá, mas na palavra de Deus são dois estranhos. Não, filho, você tem que dedicar, você tem que ter momento com o Senhor, tem que ter momento da presença de Deus, né? Então ele não se apartava, a Bíblia fala que ele não se apartava do meio da tenda. Naquela época a tenda era a igreja, ele estava na igreja. Nós temos que levar os nossos a estar na igreja, em comunhão com o Senhor, na presença do Senhor. Na mesma página, no capítulo 34, versículo de número 3, diz aqui, ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois, se apacenta defronte do monte. Olha aqui, teve uma coisa interessante, irmãos. Para o Moisés ter que brecar o Josué, Deus teve que ser específico. Eu quero a comunhão só com você, não quero que ninguém suba com você, eu não quero nem que as ovelhas e o gado apacentam na frente do monte. Existem coisas que é particular, existem coisas que é pessoal, irmãos. É você que tem que buscar, né, em nome de Jesus. E aí, irmãos, é coisa que o dinheiro não pode comprar, só Deus pode dar, né? Uma experiência com Deus, a unção de Deus, né? O poder de Deus em nome do Senhor Jesus. Deus teve que ser específico, senão o Josué também subia. Deus falou, não quero que eu suba, é só você, senão eu subia lá também, né? Então veja, pessoal, a entrega particular, a entrega pessoal. O que você está lendo? Pastor, eu estou lendo a Bíblia porque o Senhor pediu, ler um capítulo de Êxodo durante 40 dias, eu estou lendo. Irmãos, isso tem que consumir você. Todo dia eu tenho que ler, nem que seja um trecho da Bíblia Sagrada. Todo dia eu tenho que conversar com meu Deus em oração, em nome de Jesus. Às vezes, irmãos, tem mamães que ela não é tranquila, o filho está morando em outra cidade, todo dia eu tenho que ligar para o filho, eu fico com medo, a cidade que ele está, onde ele está é perigoso, todo dia liga para o filho. Essa insegurança, pessoal, às vezes está chamando, né? O medo chama a consequência. Se eu falo com meu filho, com o marido, com a esposa todo dia, por que eu não vou falar todo dia com meu Deus? Por que eu não vou falar todo dia com a presença do Senhor em nome de Jesus? Números capítulo 11, versículo 14. Aí você deixa o Êxodo, você passa por Levítico, que é o manual dos levitas. Você não vê Josué nos levitas, porque no chamado dele não foi para ser levita. Aí o Números capítulo 11. Capítulo 11. Hoje o levita, nós falamos, fulano é levita, porque ele toca, ele canta, ele é do altar. Só que naquela época o ministério do levita era muito mais que só a música. Ele tinha um ministério itinerante, eles tinham que desmontar e montar lá a tenda, o tabernáculo, eles tinham que cuidar dos utensílios sagrados, era mais ou menos como o obreiro. O obreiro cuida da manutenção, da limpeza, da higiene, né? Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 11, versículo de número 14. Diz o seguinte, irmãos, capítulo 11, versículo 14. Eu só não posso levar a todo esse povo, porque muito pesado é para mim. Então aqui você vê, irmãos, que o povo começa a reclamar contra Moisés. O povo pediu para comer carne. Falou, não queremos comer carne, né? Deus estava mandando, irmãos, o maná do céu. Deus estava sustentando aquele povo. Deus estava mandando a nuvem, irmãos, para fazer sombra durante o dia, para guiar o povo. E a mesma nuvem, irmãos, ela aquecia aquele povo lá na mudança brusca de temperatura dos graus abaixo de zero na madrugada. Deus estava cuidando deles. Ninguém ficava doente, ninguém estava no deserto, ninguém bebia água, ninguém tomava banho, ninguém adoecia, né? Salvo engano, ele só sentia sede quando estava no pecado. Eles reclamam, Moisés sente o seu cargo muito pesado. Afinal de contas, eu tenho 3 milhões de pessoas para comandar.
é mais do que a população da cidade de Guarulhos, por exemplo, é mais do que a população do Mato Grosso do Sul, por exemplo. E aí acontece que ele tinha esse povo. E aí o versículo 15: e se assim fazes comigo, mata-me, peço-te se tem achado graça aos seus olhos, e não me deixe ver o seu mal. Ainda bem que Deus não ouve a oração de tolo. O tolo pede para morrer. Já basta, eu estou depressivo, eu vou pular na ponte. Deixa eu te explicar uma coisa, irmãos. A Bíblia fala: nenhum suicida herdará o reino dos céus. Pastor, fulano estava sofrendo muito, acabou o sofrimento. Será, irmãos? Às vezes começou um sofrimento muito maior, porque ele não foi com Cristo, não foi com o Senhor. Vai passar a eternidade toda lá no inferno, pessoal. Só tem dois caminhos. Como é que o senhor pode dizer isso? Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia diz onde tem vários graus lá no inferno de punição. A Bíblia fala onde o bicho nunca morre, onde o fogo nunca apaga, lugar de tormento eterno, de precipício eterno. E a Bíblia fala o seguinte: são escolhas que nós fazemos. A porta para entrar no céu é estreita, mas a da perdição ela é larga, né? São escolhas que nós fazemos na vida. Eu quero estar no céu, eu quero estar com Deus. Ainda bem que Deus não ouve a oração de todo. Moisés pede para morrer. Aí no versículo 16, Deus fala assim com ele: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem anciões do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali esteja contigo. Deus fala: Moisés, você está sentindo o seu cargo pesado? Separa 70 pessoas. Separa 70 pessoas aí e faz o seguinte: quando você está separando essas 70 pessoas, eu vou tirar o espírito da unção que está em você e vou dividir essa unção com esses 70, beleza? Eu falei: então tá bom, irmão, nós precisamos, todo pastor precisa ter 70. O pastor, irmãos, ele às vezes tem coisa que ele não está conseguindo ver, porque o pastor tem que cuidar de tudo. Tem que cuidar da visita, do evangelismo, da oração, da intercessão, do ministério dos homens que vencem, das mulheres que vencem, do pessoal da limpeza, enfim, os obreiros, as tias da escolinha, o louvor, os teens, os jovens, né? Então, as crianças. Então, uma série de ministérios. Se de repente Deus mostrou para você que você viu que eu não estou vendo como pastor seu, é para você orar em nome do Senhor Jesus. Então mandou separar os 70 lá. E aí quando separa os 70 lá, o que aconteceu aqui no versículo 28 diz assim, e Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu servo, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse seu espírito sobre eles, né? Então você vê, irmãos, que às vezes, irmãos, é preferível aquela pessoa que você tem que cortar os excessos, o impulso, do que aquele que você tem que estar empurrando, irmãos. Vamos, fulano, é aquele mala, olha, vamos para frente, põe a mala lá na frente, vamos para frente, né? É melhor. Então a Bíblia fala que no dia escolhido dos 70, 68 foram, 2 ficaram lá no arraial, não acreditaram. Não foram, mas mesmo assim esses 2 chamados Medade e Edade, eles também profetizaram no arraial. Chegaram no dia, diz: Moisés, 2 não vieram. Aí o Josué, irmãos, pelo calor do impulso da emoção, o jovem tem essa impestividade. Ele falou assim: Moisés, o senhor quer que eu proíba eles de profetizar lá? O senhor quer que eu mande eles calar a boca? O senhor quer que eu executo, né? A impulsividade falou: não, você está tendo ciúme de mim? Tomara que todo mundo fosse profeta, tomara que todo mundo pregasse a palavra, tomara que todo mundo fizesse alguma coisa, né? Então Josué era um dos escolhidos, né? Então você vê, irmãos, lá de quase 3 milhões, novamente ele vem se destacando, né? É você que se exclui, pessoal. A Bíblia fala que Deus aponta aquele que é justo, né? Pastor, quem não é visto não é lembrado, eu vou me mostrar. Não, primeiro você seja visto por Deus. Deus vai lembrar de você, se você está buscando, meditando, orando lá. Deus não é injusto, Ele é Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Então acontece o seguinte, pessoal,
eles estão lá, ele está lá junto com aquele pessoal todo lá. No capítulo 13, passa uma página para frente, no capítulo 13, versículo de número 8. Capítulo 13, versículo 8. Então você vê quanto que ele vai aparecendo, né? Então veja bem, aí aqui está a relação dos 12 espias. Deus fala: Moisés, está na hora de você preparar um de cada tribo, são 12 tribos, manda eles atravessar o Jordão e lá do outro lado do rio e fazer um inventário de que tem na terra. A terra era Canaã, então faz o inventário lá de que tipo de morador, que tipo de terra se é produtiva para o plantio, para o cultivo, né? Que tipo se os moradores moram em tenda, moram em casa, se as fortificações, eles moram em volta daquelas cidades muradas, era para um de cada tribo. Aí no capítulo 13, no versículo de número 8, diz assim: da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Então a Bíblia fala, irmãos, que Deus muda, né? O Moisés muda o nome dele de Oséias para Josué. Ele era um dos representantes, um dos 12, né? Foi aquele lá. Aí você sabe da história. Eles passam 40 dias lá em Canaã. Eles trazem um homem, para trazer um cacho de uva, trazem 2 homens adultos, né? E aí, desses 12, irmãos, 10 trouxeram um relatório negativo. 10 só enxergaram perda. Tem gente que só enxerga perda, não enxerga ganho. Aí eu termino aqui com você no capítulo 14, no versículo de número 6. 14:6. Vamos parar por aqui, que nós vamos passar aqui dentro do tabernáculo em nome de Jesus. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Enquanto os 10 estão reclamando lá, estão xingando, estão esbravejando, os 2 aqui, irmãos, rasgaram as suas vestes, que era um sinal de pranto, de luto. Falou: não, nós vamos lá e nós vamos tomar posse, né? Vamos, subamos animosamente e conquistaremos, né? Então eles trouxeram esse relatório positivo. Então nós vamos continuar aqui. Quantas lições boas nós tiramos de Josué, né? Às vezes, irmãos, é mais fácil você ver o problema no outro do que enxergar o problema em você. Às vezes, irmãos, é mais fácil você ver, me perdoe até a palavra, ver a desgraça, que é uma coisa sem a graça, sem a bênção no outro, do que ver em você. Então nós estamos vendo, irmãos, o Josué se destacou. Por quê? Porque ele estava sempre à disposição, sempre se oferecia. Se ofereça mais a Deus em oração, na palavra de Deus e meditação. Deus vai abençoar mais a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos nos colocar então de pé em nome do Senhor Jesus, para que nós